Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Meu nome é Nivaldo, sou voluntário desta casa, Fraternidade Espírita Alvorecer, e entre outras tarefas que a gente costuma realizar numa casa espírita, e a gente participa de algumas, nos cabe de vez em quando essa tarefa aqui, fazer a preleção evangélica, que é o trabalho de todos, o que a gente mais gosta. E eu explico por quê, que é o trabalho que eu mais gosto de fazer esse aqui. Porque eu conheço, como nós, trabalhadores da casa, conhecemos, a importância da preleção evangélica, a importância desse trabalho. Porquanto a doutrina espírita, quando veio à Terra em 1857, ela trouxe muitas novidades para a humanidade. Trouxe a possibilidade de se comunicar com os mortos, trouxe a possibilidade das mensagens espíritas, das materializações, trouxe a informação valiosa sobre a reencarnação, que é um meio de se compreender a justiça de Deus, né? Tudo isso é maravilhoso, tudo que a doutrina espírita trouxe vale a pena. Mas o objetivo principal dela não é esse. O objetivo principal da doutrina espírita é mostrar a nós que, independente da nossa vertente religiosa, o nosso processo de salvação, como dizia Tiago, apóstolo, ou o nosso processo de conquista do reino de Deus, conforme dizia o nosso querido Mestre Jesus, ou ainda evolução, como dizemos nós espíritas, isso passa forçosamente pela nossa transformação moral, que é a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de atitude. E para que isso ocorra, o processo, embora trabalhoso, é fácil de se explicar. Por quê? Porque ele está todo contido no Evangelho de Jesus. Então o que o homem necessita é de evangelização. Só com a evangelização ele vai conseguir evoluir efetivamente. Vai conseguir compreender, muitas vezes por conta da explicação do ensinamento, porque sofrem. Porque há pessoas que nascem com problemas, porque há pessoas que, enfim, pessoas com doenças e tudo mais. Nós mesmos, às vezes, estamos enfrentando uma situação complicadíssima, né? É o que a doutrina espírita vem nos explicar. Essa mudança de atitude vai fazer a gente compreender tudo isso. Essa evangelização. E o que a preleção evangélica faz? Evangeliza. Tá? Não faça coisa com profundidade, porque são apenas 20 minutos por semana, mas a nossa evangelização passa pelo nosso estudo do Evangelho. Nós devemos buscar a informação do Evangelho. O Evangelho traz todas as informações, todos os comportamentos que nós devemos adotar para que a nossa vida seja prolífera, que a nossa vida seja digna, que a nossa vida seja feliz e que passemos a ver que a nossa evolução acontece mais rapidamente. Bem, as nossas preleções, elas seguem um padrão de temas semestrais. Dentro dos temas semestrais, temas mensais e depois os temas semanais. O tema semestral, de hoje até junho, é baseado totalmente no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. O tema do mês, quer dizer, o mês de janeiro todo, nós vamos utilizar 3 versículos do primeiro capítulo do Sermão do Monte, que é o capítulo 5. Nós vamos usar o versículo 4 do capítulo 5, que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E o versículo 10 do capítulo 5
que diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Dentro ainda dessa temática dessas bem-aventuranças, nós temos também para explorar a lição número 83 do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro psicografado por Chico Xavier, um livro da autoria de Emmanuel, que faz parte daquela coleção, nós chamamos de coleção Fonte Viva. São 4 volumes, que traz em torno de 180 mensagens cada livro, né, cada volume, e são mensagens maravilhosas, mensagens que a gente deve ter, sabe, até como livro de cabeceira, porque são fantásticas. Bom, enfim, a lição número 83 do Caminho, Verdade e Vida, ela chama-se justamente Aflição, que é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é Aflição e Resignação. Essa lição tem o título de Aflição, lição 83 do Caminho, Verdade e Vida. O Emmanuel ali utilizou a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13, onde Pedro diz: mas alegrai-vos por participardes das aflições do Cristo. O que ele quer? O que Emmanuel utilizou dessa fala de Pedro, nessa sua primeira carta? Emmanuel nos demonstra nessa lição que todos nós, independente da nossa situação financeira, independente da nossa religião, independente de sermos homens ou sermos mulheres, independente de tudo, independente de qualquer coisa, todos nós, em algum momento da encarnação, vamos passar por aflições. E a resignação nós devemos buscar exatamente nos exemplos de Jesus. Então, vamos entrar diretamente no tema. Jesus, quando esteve entre nós, tem 2 coisas que, além de todas aquelas coisas maravilhosas que os seus ensinamentos contêm, né? Tem duas, vamos dizer assim, 2 coisas interessantes, assim, do ponto de vista até de curiosidade. Jesus não deixou nada escrito, não deixou uma palavra escrita. O que se tem escrito sobre Jesus o foi através dos apóstolos. 4 dos seus discípulos escreveram, seus discípulos não, os seus apóstolos, porque os 12 discípulos, nós tivemos aí 2 que escreveram o Evangelho, foi Mateus e João. Os outros 2, Lucas e Marcos, eles vieram depois de Jesus. Eles começaram a compreender e a seguir o ensinamento de Jesus depois da passagem dele. Mas Mateus, por exemplo, e eu gosto muito do Evangelho de Mateus, justamente por causa disso, ele escreveu numa forma de reportagem. Então, conforme as coisas iam acontecendo, ele pegava sua cadernetinha e ia anotando tudo, anotava tudo. Aí a igreja entendeu que esse Evangelho de Mateus poderia compor o que a gente chama de Novo Testamento, né, na parte do Evangelho. Bem, enfim, mas ele deixou um roteiro de curas, milagres. Milagres o Espiritismo não vê da forma como todo mundo vê. Como todo mundo vê? Todo mundo vê como se Deus fizesse uma mágica, revogasse uma das suas leis e para atender aquele fenômeno. O Espiritismo vê diferente, vê assim: um espírito de luz, encarnado ou desencarnado, operando elementos da natureza que permita com que o fenômeno ocorra. Certo? Então, o Espiritismo vê o milagre como uma coisa natural, justamente porque é realizado através dos elementos da natureza. Bem, deixou parábolas, deixou máximas. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é o que entra pela boca que põe o homem a perder-se. É mais uma. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E assim vai. Mas ele deixou também 4 sermões. Nós vamos falar de 2. Os outros não são importantes? São. Mas esses 2 são mais importantes ainda. Por quê? Porque o sermão do cenáculo, como nós chamamos, por que sermão do cenáculo? Porque ele foi realizado num cenáculo, uma sala de refeições. E cenar
em espanhol significa comer. Então nós conhecemos esse sermão, todo mundo aqui conhece, porque todo mundo já viu aquele quadro maravilhoso chamado A Última Ceia. É a retratação do Sermão do Cenáculo. Nesse sermão, Jesus falou frases fantásticas para os seus apóstolos, aí já eram apóstolos, já tinham sido promovidos à condição de apóstolos. Ele disse, por exemplo, há muitas moradas na casa do meu Pai. E disse uma frase fundamental para nós espíritas, que ele diz assim, olha, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador que ficará convosco para sempre. Guardem bem isso que eu falei, para sempre. O Consolador que o Pai enviará em meu nome, o mundo não conhece, mas vós o conheceis porque está em vós. Ele, o Consolador, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quer dizer, então não podia ser a volta dele, ou então o envio de um outro profeta, porque isso seria temporário, concordam? Isso seria provisório. Uma encarnação dura 70, 80, 100 anos no máximo. Então seria provisório, seria temporário. Ele disse para sempre. Então, o que era? Uma mensagem. Uma mensagem para complementar e para elucidar o Evangelho de Jesus. Isso aconteceu em 1857 com o advento da codificação da doutrina espírita, através de Kardec. Então, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Certo? E o outro sermão é o Sermão do Monte. Eu disse que ia falar sobre dois, né? O Sermão do Monte é um roteiro, é o manual de vida do ser humano, contido naqueles 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Isso mesmo. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E o Sermão do Monte é tão importante que Gandhi, o Mahatma Gandhi, aquele que fez aquela revolução silenciosa na Índia, sem disparar um tiro, sem causar nenhuma morte, sem nenhum confronto, conseguiu libertar a Índia do jugo inglês, né? Ele disse assim, numa frase lapidar, se perdessem todos os livros sacros da humanidade, mas se conservassem, ou se conservasse um único exemplar do Sermão do Monte, nada estaria perdido. Então por aí a gente vê a grandeza do Sermão do Monte, a grandeza e a importância. Como eu disse ali, nesses 3 capítulos, que é longo, sabe, tem um material bom para estudar ali nesses 3 capítulos, mas também não é o fim do mundo. Ali Jesus nos ensina tudo o que nós devemos fazer para termos uma vida feliz, uma vida digna e feliz. Tem as bem-aventuranças, que muitos acham que são só as bem-aventuranças do Sermão do Monte. E não são. As bem-aventuranças são apenas o começo do capítulo 5, que nós estamos falando aqui agora, né? Mas as bem-aventuranças, por outro lado, elas contemplam situações do nosso dia a dia. Essas 3 que eu mencionei aqui, que vai ser o tema mensal de janeiro, e mais as outras, são situações do nosso dia a dia. O que nos mostra que não só o Sermão do Monte, mas todo o Evangelho de Jesus é tão atual hoje, em 2023, como há 2000 anos atrás. E as aflições, as dores, são contempladas aí? Sim, claro, não diz bem-aventurados os que choram? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça? Olha as aflições aparecendo aí. Ninguém chora sem ter um motivo, não é verdade? Então, nós temos as dores. A gente pergunta o seguinte, é verdade que a dor é companheira? É verdade que a dor é conselheira sábia? Eu respondo, é verdade. É verdade pelo seguinte, porque a dor nos permite, ou às vezes até nos obriga, a refletir sobre a nossa vida, sobre
como nós estamos conduzindo a nossa encarnação. Tem que corrigir a rota? Corrija de acordo com o Sermão do Monte. É o suficiente para encontrar a felicidade e compreender a razão da dor, a razão do sofrimento, a razão da aflição. Certo? Então, a dor é companheira, sim. Mas como é que essas dores surgem no nosso corpo? Quando o espírito desencarna, ele vai adquirir a consciência plena de tudo aquilo que ele fez, de certo e de errado. E aquilo que ele fez de errado, a sua própria consciência vai fazer com que ele deseje ardentemente corrigir. Então ele vem com uma proposta de mudar totalmente o seu comportamento ou com a proposta de passar por determinadas dores. E essas dores, elas são exatamente reflexos de nossos equívocos do passado. Exatamente isso. É onde o espírito consegue manifestar as suas inquietações, os seus problemas, as suas doenças, as suas dores, através do corpo. Um processo que nós chamamos de somatização. Soma, em grego, significa corpo. Então, o espírito simplesmente transfere para o corpo aquele problema e a gente começa a ter problemas de pele, a gente começa a ter problemas em órgãos internos, né? E assim por diante. E assim por diante. Essas dores não podem ser, não necessitam ser necessariamente físicas. Elas podem ser dores morais. Quer um exemplo de uma dor moral? De uma grande aflição? A perda de um grande amor, uma desilusão amorosa. A perda de um ente querido. Na perda de um grande amor, a pessoa simplesmente entra em parafuso. Ela parece que a vida perdeu sentido. Sabe? Uns têm vontade de abandonar a vida, deixar a vida. Outros deixam a vida, decidem por abandonar a vida. Partir para outro plano de uma forma trágica, porque assume compromissos terríveis com isso, né? Então você vê que a coisa é grave. A perda de um ente querido causa muita dor, até para nós espíritas que temos consciência do que acontece com o espírito após a morte, mas a perda do contato, a perda daquela situação do dia a dia, de ter aquela pessoa do nosso lado conversando, trocando ideias, nos aconselhando, tudo aquilo é muito triste, né? Mas então as dores podem ultrapassar essa situação, né? Nós falávamos daquela lição, daquela carta de Pedro. Vou lembrar o que ele disse no capítulo 4, versículo 13. Quando ele disse, mas alegrai-vos por participardes das dores do Cristo. Lembram disso? Está lá na lição 83 do Fonte Viva, mas a fonte original é a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13. O que ele quis fazer com isso? Ele quis nos remeter ao sofrimento de Jesus. Existiu sofrimento mais atroz? Quer alguém que passou por sofrimentos, por perseguições, por injustiças, por injúrias, que passou por isso mais do que Jesus? Ele foi perseguido a vida inteira, foi caluniado, ele foi preso injustamente, foi condenado num julgamento totalmente parcial, foi torturado, foi pregado numa cruz e morreu nela. Foi pregado numa cruz e morreu nela. E ele não devia nada. Por isso que eu disse, olha só o sofrimento sem merecer, sem ter o que resgatar. E na hora de expirar, na hora de deixar o plano físico, ainda levanta os olhos ao Pai e pede, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que exemplo é esse, né? Por que Jesus tinha essa resignação? Por que Jesus
tinha essa serenidade para enfrentar aquela situação terrível que ele estava enfrentando? Sabe por quê? É porque ele tinha a certeza do amparo do Pai. E também tinha a certeza, a consciência plena de que não existe sofrimento eterno. Em algum momento ele acaba. Ah, mas Jesus morreu sofrendo. Tudo bem, e daí? Morreu, passou para o plano espiritual, superou isso. Nós podemos ainda, depois do desencarno, porque somos devedores, nós podemos ainda levar nossas dores para o plano espiritual. Mas com o passar do tempo, essas dores serão suprimidas. E a alma ainda vai ter dias gloriosos no plano espiritual, de muito aprendizado, de muita consciência, de muita luz para uma próxima encarnação. Né? Então, quando falamos de resignação, e nós, por quê não nos lembramos do sofrimento de Jesus? Por que não nos conscientizamos que Jesus nos ampara sempre? Que o Pai também nos ampara? Porque se Jesus tinha o Pai, nós além de termos o Pai ainda temos Ele, que nos dá essa consolação, essa resignação. E Ele nos faz um convite para nos aliviar as dores. Por mais distante que Jesus possa parecer, gente, se ele alguém vai dizer, ele está preocupado com a guerra da Ucrânia, ele está preocupado com a guerra do Oriente Médio, ele está preocupado com a fome no mundo. Lógico que ele está. Lógico que ele está. Mas ele está preocupado com cada um de nós. Cada um de nós. Ele sabe dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Às vezes pode ser que ele olhe para nós e fale assim, olha, coitadinho, como está sofrendo. Não precisava estar passando por isso. Mas tem que passar. Por quê? Porque provocou. Porque quis passar por isso. Foi uma opção dele. Mas ele nos faz um convite para nos aliviar. Está lá no capítulo 11, versículos 28 a 30 de Mateus. Eu sempre cito Mateus, né? Gosto muito dele. E ele diz, vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas cansadas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que convite. Nós podemos recusar esse convite? É duro, porque a gente tem que tomar essa consciência na hora que a gente está sofrendo. E é nessas horas que a gente mais tem que buscar força na nossa fé, buscar a força na oração, na meditação. Não podemos jamais nos esquecer disso. Então, queridos, quando a gente estiver enfrentando um processo de dor intensa, de sofrimento intenso, vamos pensar sempre naquilo que Pedro nos aconselhou. Vamos participar do sofrimento do Cristo, participar das aflições do Cristo, para que o Cristo alivie as nossas aflições. Que nós possamos encarar todo o sofrimento, toda a dor, toda a aflição com serenidade e com bom ânimo. Que a paz do Mestre continue conosco, agora e sempre. Paz e luz a todos, obrigado pela atenção e obrigado pela paciência. Muita paz.